Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós, vocês que nos acompanham pela transmissão da rádio 87.9 FM Dracena, vocês que nos acompanham também pelo Facebook, Ivan Fidelis, e pelo canal do YouTube, Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis. O canal do YouTube, nós sempre pedimos para que você se inscreva, para que você dê seu like, compartilhe, comente. Você pode rever esta mensagem, porque a cada momento em que nós paramos, dedicamos tempo de qualidade a Deus, a palavra de Deus, as questões divinas, nós crescemos em conhecimento e assim nos permitimos ser guiados pelo Espírito Santo. Então a mensagem fica gravada no canal do YouTube, Pastor Ivan Fidelis, Família e Fé, para que você possa não apenas compartilhar, mas também rever a mensagem, ouvir novamente, para observar os detalhes de tudo que Deus tem a falar com você, para a sua edificação pessoal, para o seu lar, para a sua família, para o seu relacionamento com Deus. Que Deus continue te abençoando, fortalecendo a sua vida. Todos vocês que nos acompanham, que sejam agraciados pela presença de Deus e pela direção do Espírito Santo em suas vidas. Nós, quando falamos acerca da palavra de Deus, nós temos que observar tantos detalhes que muitas vezes passam desapercebidos pela nossa perspectiva humana. Muitas vezes nós estamos atarefados, estamos corridos, olhamos para uma situação apenas de relance e não observamos o quanto em todos os detalhes Deus tem a falar conosco. É por isso que é importante nós dedicarmos tempo de qualidade para estarmos com Deus, para ouvirmos a sua voz. Também o mesmo tempo de qualidade que deve ser dedicado às pessoas que compartilham a vida conosco, às pessoas que estão à nossa volta, aquelas pessoas que nós amamos e que queremos, de fato, compartilhar tempo de qualidade de vida com estas pessoas. Assim deve ser também o nosso relacionamento com Deus, e a todo tempo Deus apresenta que Ele quer este relacionamento conosco. Este relacionamento de tempo com qualidade, com amor, com observação das nossas necessidades. Deus está atento aos seus planos, aos seus sonhos, aos seus projetos, às suas necessidades pessoais, aos seus conflitos, mas, acima de tudo, Ele quer que você confie, que você esteja bem, que você tenha paz, que você tenha felicidade na vida. Para isso, nós precisamos desenvolver o hábito de buscarmos a Deus, como diz a palavra, buscarmos a Deus enquanto se pode achar. Buscar a Deus enquanto Ele está perto, porque Deus não se distancia de nós, mas nós muitas vezes nos distanciamos de Deus e da sua palavra. Temos que tomar muito cuidado ao nos distanciarmos de Deus, porque muitas vezes essa distância que nos traz tantos prejuízos faz com que nós tenhamos a sensação, a impressão que é Deus quem está longe de nós. E de fato não é. Deus está sempre presente, sempre atento, sempre observando o que nós precisamos em nossas necessidades pessoais. O texto de Gênesis, capítulo 11, versículo 5, ele diz assim: Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Vinde, desçamos
e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Aqui, Gênesis capítulo 11 fala no momento em que Deus dividiu os idiomas em que até então os homens falavam a mesma língua, tinham o mesmo direcionamento, no mesmo idioma falavam aquilo que todos compreendiam, e assim, se fossem da vontade de todos, eles se fortaleciam, porque a compreensão da mesma linguagem traz o fortalecimento dos propósitos. Observe que Deus, aqui em Gênesis, capítulo 11, que fala a respeito da Torre de Babel, a respeito da confusão, Bavel, Deus que confunde, o Deus teve que confundir os idiomas, as línguas, ele dividiu o idioma que era único para mostrar para o ser humano o seu poder e para mostrar que quando nós estamos divididos, nós somos fracos. Mas uma das curiosidades que nós observamos nesse texto é quando no versículo 5 do capítulo 11 de Gênesis, começa dizendo que então Deus desceu para ver a cidade e a torre que os filhos do homem edificavam. Observe isto com bastante atenção. Deus desceu para ver o que os homens estavam edificando. Descer do seu trono, sair da sua zona de conforto, descer do seu pedestal, é uma necessidade e um sinal de humildade de Deus. Deus, ele sempre quis manter o relacionamento para conosco. Ele sempre quis que nós sejamos próximos dele. Deus sempre quis que nós compreendamos a sua vontade, que nós entendamos que ele quer estar próximos de nós e quer ter um relacionamento íntimo conosco. Deus quer que nós o conheçamos, assim como nós somos conhecidos dele. Aqui fala que para isto, para que o homem perceba que Deus está atento e observando todos os detalhes da sua vida, Deus, ele desceu para ver o que os homens estavam edificando na cidade. É claro que Deus do céu, da onde ele estava, ele já sabia e ele já via o que o homem estava fazendo. Mas ele quis proximidade, ele quis estar junto, ele quis ter um diálogo mais próximo. Então, ele desceu do seu trono, ele desceu da sua autoridade, ele desceu do seu domínio para ver o que os homens estavam fazendo na terra. Isto mostra que Deus continue fazendo isso conosco até hoje. Todas as vezes que nós temos os nossos planos, os projetos, que nós começamos a realizar alguma coisa, Deus, ele desce para ficar próximo a nós, para ver o que você e eu estamos fazendo, para ver quais são os nossos direcionamentos, qual é a nossa postura de vida, qual é a nossa postura de integridade, quais são os nossos planos e projetos, quais são os seus planos e projetos. Você tem compartilhado seus planos e projetos com Deus? Você tem se colocado diante de Deus, buscado a Deus em humildade? Você também tem descido do seu orgulho, da sua arrogância, da sua prepotência, da sua autossuficiência? Você tem descido para ouvir a voz de Deus, para compreender os desígnios de Deus, para compreender aquilo que Deus quer falar e compartilhar com você, agir com você, estar junto com você. O texto de Gênesis 11:5 fala que Deus, o Senhor, desceu para ver o que os filhos dos homens estavam fazendo. Deus continua descendo. Mas no versículo 6, ele continua o texto falando: e o Senhor disse: eis que é um povo
Eis que o povo é um, unificado, unido, o povo está unido. Eis que o povo é um. E todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Observe o que Deus está dizendo aqui. O que Deus está falando é que quando nós somos um, quando nós somos unidos, quando nós estamos no mesmo propósito, com a mesma linguagem, na direção do Espírito Santo, não há nada que nós não tenhamos planejado que não possa ser realizado. Quando nós temos uma só força, uma só voz, uma só identidade, uma só integridade, quando nós temos um só direcionamento de vida dentro da nossa experiência conjugal, da nossa vida familiar, dentro do nosso lar, quando todos falam o mesmo idioma, quando todos têm o mesmo propósito, quando todos têm o mesmo direcionamento, não há obstáculo que não possa ser vencido pela unidade, pela união em que nós temos uns com os outros e todos unidos em Deus, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, com o mesmo direcionamento. Olha a declaração de Deus em Gênesis 6. Quando o povo é um, eis que o povo é um, todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Você e o seu marido estão juntos no mesmo propósito, na mesma linguagem? Você e a sua mulher estão juntos no mesmo propósito, na mesma linguagem? O casal e seus filhos, os filhos com os pais, porque quando há unidade, quando há união e quando todos nós somos um em Cristo Jesus pelo Espírito Santo, nos permitimos ser guiados pela palavra de Deus, a unidade, ela faz uma força espiritual tão grande que não existem impossíveis que não sejam alcançados e realizados pelo poder de Deus. É isso que Deus está falando hoje para você, para que você compreenda que quando há unidade, quando há propósito, quando há a mesma linguagem, quando há a mesma interpretação de vida, quando há o mesmo alvo, o mesmo objetivo, não existem obstáculos que vão deter aqueles que têm o mesmo propósito, aqueles que têm o mesmo Deus, se fortalecem na mesma palavra e são guiados pelo mesmo Espírito Santo. Não há nada que vai segurar vocês. Não há nada que vai nos segurar neste mundo. É por isso a importância de Jesus em João 17, quando Jesus declara que ele ora para que nós sejamos um, assim como ele é um com o Pai. Observe que Jesus, na sua humanidade, ele não usou dos seus poderes divinos, porque o texto de Filipenses, capítulo 2, falando a respeito de Jesus na sua encarnação, na sua humanidade, ele é o Deus que se fez carne, mas ele se esvaziou de Deus e se tornou submisso. O texto de Hebreus fala que ele se tornou obediente até a morte, morte de cruz. Ele se tornou humilde, ele humilhou-se a si mesmo, se tornou humilde, submisso ao Espírito Santo, para mostrar o que a unidade de nós como criaturas, como filhos de Deus que nos tornamos, e agora como filhos de Deus, se nós estivermos unidos ao nosso Pai, se nós estivermos unidos na mesma linguagem, na mesma interpretação, no mesmo propósito de Deus o Pai, pelo Espírito Santo que habita em nós, com o foco em Jesus Cristo, não há empecilhos e adversidades que não possam ser vencidos. Desde o princípio, Deus já nos ensinou isso. Deus, ele desceu, se aproximou de nós para nos mostrar que ele está conosco. Nós, unidos a Deus, somos mais que vencedores
em Cristo Jesus. Quando o texto, no versículo 6 de Gênesis 11, apresenta que Deus declarando, o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, não haverá restrições para tudo o que intentarem fazer. Deus estava olhando para a construção da Torre de Babel. O quanto aquele monumento, aquele prédio, aquele zigurate, como é conhecido, depois vocês podem procurar no sistema da internet o que significa isso, um zigurate, uma torre em forma de pirâmide mais achatada. Quando Deus olha aquela construção, a tecnologia que é usada na sua época, o empenho dos homens em trabalharem pelo mesmo propósito, pelo mesmo objetivo, a força empenhada para que tudo fosse realizado com a maior perfeição possível. Quando Deus observa tudo isso, ele fala, quando os homens falam a mesma linguagem, não há nada que possa impedi-los. É por isso que você e a sua mulher, você e o seu marido, o casal com seus filhos, os filhos com os pais, devem falar a mesma linguagem. Tem que haver a mesma linguagem para que todos os obstáculos e adversidades deste mundo sejam vencidos pelo poder de Deus que habita em você pelo Espírito Santo. É isso que Deus está nos apresentando, é isso que Deus está nos mostrando. Deixe Deus cuidar de você, deixe Deus cuidar da sua família, deixe Deus cuidar dos seus planos, dos seus projetos. Se una na mesma linguagem, na mesma interpretação, no mesmo propósito. Se una com as pessoas que têm o mesmo pensamento que você, a mesma interpretação de vida, a mesma expressão de fé. É por isso que, na unidade do Espírito Santo, né, todos devem ter o mesmo propósito, o propósito de nos aproximarmos de Deus. Observe o cristianismo na sua diversidade. A diversidade não quer dizer que nós não tenhamos unidade. E unidade também não tem nada a ver com o ecumenismo. São questões totalmente diferentes uma das outras. Mas se todo o reino de Deus, se todo o cristianismo, se todas as igrejas cristãs, seja católicas, sejam protestantes pentecostais, tradicionais, sejam protestantes de outras linhagens, seja a denominação que for, se todos se observassem como os cooperadores do evangelho que somos e não como concorrentes, não há nada que nós não podemos vencer. Se nós nos unirmos no mesmo propósito, numa mesma linguagem, que é a restauração da integridade, a restauração da fé genuína, a restauração da esperança, a restauração da família com integridade dentro dos princípios e valores da Bíblia para todo aquele que crer na palavra de Deus, a Bíblia como única regra de fé e prática. Se todo cristão se vê como cooperador do evangelho, independente da sua expressão religiosa ou do seu vínculo denominacional, se todo cristão se unir com foco da mesma fé, da mesma linguagem, se todo cristão se unir em prol do reino de Deus, a vinda de Jesus será muito mais rápida, muito mais próxima, e neste mundo não há nada que vai poder deter a nossa fé. O apóstolo João, ele declara, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E unidos em Deus, mesmo na diversidade das diferenças humanas, quando nós nos unimos em Deus e nos tornamos um corpo em Cristo Jesus pela unidade do Espírito Santo, compreendemos o amor de Deus e a força que temos como filhos criados
à imagem e semelhança do nosso Senhor. Se fortaleça na unidade divina, na unidade do amor, na unidade da fé, na unidade da esperança. Se fortaleça em Deus, busque unidade, compreensão, direção espiritual e tudo você vencerá em nome de Jesus. Deixe Deus cuidar dos seus sonhos e dos seus planos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós, assim como Jesus, oramos para que nós sejamos um, para que compreendamos a Tua palavra, que tenhamos uma boa interpretação espiritual dos Teus propósitos sobre nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo continue conduzindo e fortalecendo. Que o Senhor nos dê da Tua paz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as Tuas bênçãos sobre cada irmão, cada irmã, todos os que nos acompanham pela transmissão da rádio, que as Tuas bênçãos estejam sobre a rádio 87.9 FM de Dracena e que todos sejam agraciados pelos Teus cuidados e a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.